152 foi sobre o que os nossos pecados, né, merecem. Que a gente viu que a gente merece a condenação, né, a ira de Deus. Hoje a pergunta, de número 153, né, diz o seguinte: o que Deus exige de nós para que possamos escapar da sua ira e maldição, das quais somos dignos por causa da transgressão da lei? Então, veja que a gente peca, né? A gente pecou, a gente se afastou de Deus, agora a humanidade está debaixo da condenação da ira de Deus, mas Deus não abandonou a humanidade nesse estado. Ele, pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele exige algo que nos tira dessa condição de ira, de condenação, de perdição. Então, o que o catecismo responde? Vamos responder todos juntos. Para que possamos escapar da ira e da maldição de Deus, das quais somos dignos por causa da transgressão da lei, Ele requer de nós o arrependimento para com Deus, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo e o uso diligente dos meios externos pelos quais Cristo nos comunica os benefícios da sua mediação. Então, aqui estão as referências bíblicas, né? Atos 20, 21, Mateus 3, 7 a 8, Lucas 3 e 5, Atos 16, 30 a 31, João 3, 16 e 18, né? Para que possamos escapar do pecado da ira de Deus, Ele exige de nós verdadeiro arrependimento acompanhado da fé em Jesus Cristo como nosso Salvador, né? Isso a gente vê tudo no Novo Testamento, né? Essa exigência que Deus nos faz, desde João Batista. João Batista ele pregava o arrependimento, né, para a remissão dos pecados, e Jesus deu continuidade a isso, né? Deu continuidade a isso, pregando também sobre o arrependimento e sobre a fé no Evangelho. A gente vê que Jesus ele pregava o reino de Deus, ele dizia o seguinte: arrependei-vos e crede no Evangelho. Evangelho significa boa notícia, né? Lembra lá, Evangelho, a palavra Evangelho significa boas novas ou boa notícia. Então, qual é a boa notícia que Jesus pregava? É que Deus estava para estabelecer o reino dele, tá? E Ele fez isso por meio de Jesus Cristo, por meio dos seus milagres, por meio da expulsão de espíritos malignos. O reino de Deus estava chegando e o reino de Deus se estabelece definitivamente com a morte de Jesus, né? Com Jesus morrendo, né, pelos pecados, pelos nossos pecados. A gente vê que todo o tema, a gente já falou disso aqui algumas vezes, né? Todo o tema da crucificação de Jesus é sobre reino, é sobre o reinado de Deus, que Ele veio estabelecer na pessoa de Jesus. Então a gente vê essa discussão se Jesus era rei ou não, no interrogatório que Ele passou ali diante do Sinédrio. A gente vê que no momento em que Jesus estava para ser crucificado, a discussão ali com Pilatos era sobre se ele era o rei dos judeus ou não, tá? E depois a gente vê que os soldados, eles zombando de Jesus, eles colocam Jesus, caracterizam Jesus como um rei, né? Coloca lá o manto de púrpura, a coroa de espinho, o cetro, né, na mão dele, que era, no caso ali, simbolizado pelo caniço. Eles se ajoelham diante dele, e depois Jesus é pendurado no madeiro. E o que estava escrito em cima dele? Este é Jesus, o Nazareno, rei dos judeus. Então, todo o tema da crucificação tem a ver com o reino, tá? E depois os apóstolos continuaram pregando sobre a fé em Cristo Jesus, que agora Ele é Senhor do mundo, tá? Ele foi exaltado, glorificado, e agora quem reina sobre tudo não é mais César, né? Quírios, né? O título Quírios era usado para os imperadores romanos. Então, agora, Quírios do mundo não é mais César, é Jesus Cristo, tá? E a gente tem que crer nele para sermos salvos dos nossos pecados. E aí está, né, o texto que fala de que, além das atitudes espirituais de arrependimento e fé, Deus requer de nós
o uso diligente dos meios exteriores pelos quais os benefícios da obra salvadora de Cristo nos são comunicados, que nós também chamamos de meios de graça, né? Os meios que Deus usa para nos conceder da sua graça, tá? A gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Então, por que Deus providenciou um meio pelo qual os seres humanos pudessem escapar do pecado e da sua ira em razão dos pecados deles? Por causa do grande amor de Deus, que o fez decretar, mesmo na eternidade, antes da criação do mundo, um plano de salvação pelo qual os seus eleitos pudessem, no tempo devido, ser redimidos e salvos dos seus pecados, né? Então, como a gente falou no início, o ser humano está alheio a Deus. Ele peca contra Deus, comete iniquidade, injustiça. Então, isso a gente vê todo dia, né? Não é preciso muito para perceber que há alguma coisa de errada com a humanidade, tá? Então, a humanidade está alheia a Deus, né? Está alheia a Deus. Então, por causa disso, a humanidade está debaixo da ira de Deus e incorreu, né? A humanidade incorreu no desagrado de Deus. Mas Deus, como a gente falou no início, não deixou a humanidade assim, tá? Pela sua graça, Ele providencia um meio, tá? Deus providencia um meio pelo qual os seres humanos podem escapar do pecado e da sua ira. Isso aqui é importante porque é Deus que faz, né? Então, a atitude inicial para resolver os nossos problemas, nos quais nós mesmos nos metemos, vem de Deus, tá? Então, e a gente vê isso desde o início da Bíblia. Nós vemos que a humanidade pecou em Adão e Eva, né, pelos nossos representantes, e Deus ele trabalha para estabelecer a nossa redenção. A gente vê que ele escolhe Noé, depois ele escolhe Abraão e a sua descendência. Por meio de Abraão e a sua descendência, Deus ele decide chamar a humanidade, tá? Ele vocaciona Abraão e Israel para que Israel seja o meio pelo qual Deus vai chamar a humanidade de volta para cima. A gente vê que Israel depois se torna um problema e Deus tem que enviar Jesus. Ele envia Jesus que toma o lugar de Israel e restaura a vocação do seu povo, né? A gente vê que depois ele envia o seu povo às nações para que Israel seja luz, né? Para as nações, e as nações dos gentios sejam chamados para fazer parte desse povo, né? Dessa vocação. Então, é Deus que providencia tudo. É Ele que tem um plano de nos redimir, de nos tirar desse estado, dessa condição, e é Ele quem executa esse plano, tá? Ele faz isso por causa do seu grande amor, né? Então, não é por causa de algo que existe em nós, porque não existe nada em nós para que Deus nos ame. Então, não é um amor condicional, tá? Isso é muito diferente do amor que existe na humanidade. O nosso amor, ele é condicional. Um amor, por exemplo, de um homem para com uma mulher, de uma mulher para com um homem, é condicional, tá? Por quê? Por que duas pessoas se casam? Porque o homem, por exemplo, vê algo na moça que ele gostou, né? Seja esteticamente ou características morais. A mulher também, né? E as outras relações de amor que existem na humanidade estão dentro de uma condição, né? Família, por exemplo, amizade. Mas o amor de Deus não é assim. O amor de Deus é incondicional, porque nós não tínhamos nada que merecesse esse amor do próprio Deus. Então abra lá em Efésios capítulo 2, versículo 4, Efésios 2, versículo 4 e 5, quem achou pode ler para a gente, por favor? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, até o 6. Pode ler o 6 também. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então está vendo aí? Deus, antes, a gente não leu o trecho anterior, né? Mas antes Paulo ele fala que, olha, vocês
estavam mortos nos seus delitos e pecados, vocês andavam segundo o curso deste mundo, né, segundo o príncipe da potestade do ar, né, que é uma referência ao diabo, do espírito que agora atua no espírito da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aí ele fala, mais Deus. Martin Lloyd Jones tem um sermão nesse texto aqui, só nesse trecho aqui, mais Deus, né? É interessante isso. A ideia de que esse mais aqui é contraste, né? Mesmo a gente vivendo nessa condição, Deus ele age contrário a ela. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu grande amor, por causa do seu grande amor com que nos amou, então tá vendo? Deus ele é misericordioso por causa do seu amor. Tá? A causa da misericórdia de Deus é o seu amor. Então, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, tá vendo? A gente estava nessa condição, Ele nos deu vida, e juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. Então, o amor de Deus é incondicional, o amor de Deus é livre, tá? É livre de condições. É por isso que Ele nos chamou, né? Ele nos salvou. Como poderemos nos beneficiar do modo que Deus providenciou para escaparmos da sua ira e maldição? Devemos nos beneficiar desse modo, escape, atendendo às exigências reveladas por Deus a esse respeito que estão delineados no catecismo, incluindo o arrependimento para com Deus, a fé em Jesus Cristo e o uso diligente dos meios externos indicados. A gente vai ver isso agora. Por que para fugir do pecado da ira de Deus é necessário arrependimento? Não podemos ser salvos do pecado sem reconhecermos a terrível malignidade do pecado, nosso pecado, né? Sem odiá-lo de toda a nossa alma e sem desejar vigorosamente sermos libertados, não apenas da sua culpa, mas também do seu poder. Isso significa que não podemos ser salvos do pecado enquanto desejamos e pretendemos continuar nele. Para escaparmos do pecado e da ira de Deus, temos de nos voltar dos nossos pecados para Deus. Então, o que é o arrependimento? O arrependimento envolve reconhecimento, né, dos nossos pecados, da terrível malignidade dele. E é por isso que Deus ele exige de nós o arrependimento, para que a gente fuja dessas coisas. Né? O que é o arrependimento? Né? A gente já falou isso aqui algumas vezes. Arrependimento, a palavra que o Novo Testamento usa muitas vezes é metanoia, né? Que é a ideia de mudança de comportamento, mudança de mente. No Antigo Testamento usa por várias vezes a palavra shuv, que é voltar, tá? A ideia de que o homem ele está envolvido no pecado, né? Na sua idolatria, nos seus pecados, ele deu as costas para Deus. Então, quando nós nos arrependemos, nós damos as costas para o pecado e vamos em direção a Deus, tá? Então, o arrependimento envolve sair do caminho antigo, tá? Mudar de direção. Envolve uma mudança de direção, uma mudança de caminho. Então, veja que tudo isso que a gente está falando aqui é sobre comportamento, tá? Então, o arrependimento envolve emoção e sentimento? Envolve. Mas não só isso, tá? Não adianta a gente se entristecer por aquilo que a gente faz de errado, né? Reconhecendo que a gente faz de errado e vem a tristeza por aquilo. Não adianta a gente apenas reconhecer e se entristecer sem mudar de comportamento, tá? Eu lembro uma vez que numa igreja que eu congreguei, a gente tinha um grupo de amigos nossos, né? E uma moça que fazia parte desse grupo de amigos, ela se desviou, né? E depois a gente encontrou com ela na rua e a gente falando do perigo, né? Do caminho que ela estava trilhando, de que aquilo ali, o fim dela não seria nada bom, né? Seria terrível. E ela ouvindo, e de repente começou a cair uma lágrima assim do olho dela. Ela começou a chorar. Mas sabe o que ela falou? Ela disse o seguinte: eu sei de tudo isso, mas estou gostando daquilo que eu estou fazendo, das coisas que eu estou fazendo.
Então ela sente uma tristeza ali, por causa do mal, mas não adianta de nada se você não mudar de comportamento, se eu e você não mudarmos, tá? Então arrependimento, a essência do arrependimento é mudança de comportamento, tá? Judas, né, pastor Mateus? Judas teve sentimento, né, remorso, culpa, mas não mudança, Sim. não teve fé, né, e acabou, né, na perdição. Então é que ele voltou lá, né, devolveu as moedas, falou que tinha pecado, pequei traindo sangue inocente, ele fala, ele reconhece pecado, ele sente tristeza, remorso, mas você vê que ele não se volta para Deus em arrependimento genuíno, né? Ele vai lá e para acabar com aquele sofrimento ele se suicida, né? Então não houve um arrependimento de verdade, um arrependimento que Deus exige para a nossa salvação. Inclusive a Bíblia chama de vida perdição. O que quer dizer fé em nosso Senhor Jesus Cristo e por que ela é necessária para a salvação da ira e da maldição de Deus? A expressão fé em nosso Senhor Jesus Cristo não quer dizer qualquer tipo de fé, mas sim a aceitação do que o Evangelho fala sobre Jesus e a confiabilidade em Jesus Cristo, resultando em amor e lealdade a Ele, né? Então, Deus não existe apenas arrependimento, Ele existe também fé. Então, fé e arrependimento são dois lados de uma mesma moeda, tá? Para que o homem seja salvo, as duas coisas precisam haver. Precisa haver arrependimento e também a fé. E fé não é apenas acreditar que Deus existe, ou acreditar que Jesus existiu. Talvez acho que eu possa afirmar isso aqui, né? Que a maioria da população, talvez até mundial, crê em Deus, né? E até mesmo Deus cristão, né? E também acredita que Jesus existiu, tá? Se você sair aí na rua perguntando se a pessoa crê que Jesus existiu, provavelmente a maioria delas ou todas elas vão falar que creu que Jesus existiu. Agora, essa não é a fé salvífica que Deus existe, tá bom? Essa fé até Satanás tem, os diabos têm, né? O Tiago fala, crês tu que Deus é um só, fazes bem, beleza, tá no caminho correto aí, mas até os demônios creem e eles tremem, né? Que muito ser humano não faz, tá? Então, essa fé não é apenas crer que Deus existe, que Jesus existiu, mas essa fé, como nós colocamos aqui, a expressão fé em nosso Senhor Jesus Cristo não quer dizer qualquer tipo de fé, mas sim a aceitação do que o Evangelho fala sobre Jesus, tá? Abre lá em Romanos 10, 9 a 10, por favor. Enquanto a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, tá vendo? O que a fé crê? O que essa fé crê a respeito de Jesus? Jesus é Senhor, né? E se a gente crê que Jesus é Senhor, a gente se submete a Ele como Senhor, né? Então, se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, em suma é isso, né? A verdadeira fé, ela aceita o que o Evangelho fala sobre Jesus, como verdade, aceita como verdade. Então, o que o Evangelho fala? Que Ele é Senhor e que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E então a verdadeira fé, ela crê nisso, ela aceita isso como verdade, como um fato. Mas também não é só isso, tá? Não é apenas isso. Há também a confiabilidade em Jesus Cristo, resultando em amor e lealdade a Ele. A gente confia nele, que Ele é o nosso Salvador. E essa confiabilidade, ela resulta em amor e lealdade a Ele. Essa confiabilidade resulta em fidelidade a Ele, tá? No sentido de eu obedecer a Ele, eu ser leal a Ele.
Tá? E envolve, obviamente, abandono do pecado para amar a Deus e a ser leal, ser fiel, entregando a vida a Ele. Então, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo envolve essas duas coisas aí. Aliás, lembrando aqui, né, que a confiabilidade que leva ao amor e à lealdade a Jesus é evidência da fé genuína. Tá? É uma fé que não leva a essas coisas, não tem essas características, não tem esses elementos, não é uma fé genuína. Não é uma fé que a gente chama de fé salvífica, né? Então isso é muito importante. Tá? A fé, ela tem evidências. A fé verdadeira, ela tem evidências. Não é uma fé morta, mas é uma fé que obra pelo amor, opera pelo amor. Então, continuando aqui. Porque é necessário o uso diligente dos meios externos de graça, escaparemos do pecado e da ira de Deus que decorrem de nossos pecados. Deus quis apontar esses meios externos de graça. Aí quais são os meios? Palavra, o sacramento e a oração. Lembrando que os sacramentos a gente só crê em 2, tá? São 7 aí na Igreja Católica. Batismo e ceia. Ceia do Senhor. A palavra, sacramentos e oração, como instrumentos pelos quais nos são transmitidos os benefícios da obra salvadora de Cristo. Esses meios por si mesmos não nos podem salvar somente. Não nos podem salvar, somente Cristo é quem pode nos salvar. Mas Ele usa tais meios. Portanto, se temos Cristo e quisermos com certeza ter benefício dele, devemos usar esses meios diligentemente. Tá? Então Deus, Ele estabeleceu instrumentos, meios, através dos quais Ele nos outorga as bênçãos que Cristo conquistou, as bênçãos salvíficas. Então, lembrando aí que palavras, sacramentos e a oração são meios, eles não são agentes, tá? Não é a palavra em si mesmo, ou os sacramentos em si mesmos, ou a oração em si mesma que salva a gente, tá? Eles não são agentes, são instrumentos, meios que Deus usa. Quem salva a gente é Deus, a Santíssima Trindade, tá? Deus, a Trindade, é o agente da nossa salvação. E Ele usa essas coisas aí, como nós vimos, que nós chamamos de meios de graça, como meios através dos quais Ele outorga os benefícios que Cristo conquistou. E Ele faz isso, né, claro, em Cristo Jesus e também pelo Espírito Santo que em nós habita e em nós opera. Então, nós que fomos salvos devemos cuidar de usar diligentemente os meios de graça, que são através desses meios que nós nos purificamos cada vez mais, nos santificamos cada vez mais para vivermos para Deus, né? Nós nos voltamos para Deus através desses instrumentos, através desses meios. Alguém quer falar alguma coisa? Ou alguém tem alguma pergunta? Pastor, essa questão que você disse bem, Tiago Mateus, com relação aos meios de graça como instrumentos para se crescer na graça que nos alcançou. Então eles não são, como você disse bem, fundamentos. O fundamento é as obras da Trindade, né? O Pai enviando o Filho morrendo pelo seu povo escolhido e o Espírito Santo aplicando essa redenção em nós, né? No nosso coração. E os meios, palavra, sacramentos e oração, são aqueles instrumentos que Deus usa para que nós cresçamos, usufruamos dessa graça em Cristo que Deus nos deu e por meio dela nos salvou. Então o crente que quer usufruir da graça de Deus, ele deve fazer, como você bem disse, uso diligente dos meios, né? Pedro fala, né? Desejai ardentemente o genuíno leite espiritual para que vá descrescendo para a salvação. Tá? A gente tem que desejar genuinamente esse alimento que Deus nos concede através dos meios de graça. Tá bom? A gente termina aqui nosso estudo nessa pergunta do Tarcísio Maior de Westminster. Alguém tem alguma pergunta?